Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Piovan, fundador da Ensaio, e eu quero te dar boas-vindas ao Prototipando. Esse podcast ele tem como objetivo a gente fazer com que ideias se encontrem, pensamentos sejam prototipados, em prol de um objetivo que é a transformação de negócios e seres humanos. O Prototipando, ele é um podcast da Ensaio, que é uma empresa de transformação de negócios, e aqui na Ensaio a gente respira a inovação, e a cada episódio a nossa ideia é navegar e explorar nas complexidades e desafios desse universo de transformação de negócios, e também experimentar caminhos possíveis em direção ao futuro das organizações. A nossa programação, ela funciona sempre da seguinte forma: toda semana a gente compartilha um insight direto da nossa newsletter, e a cada 15 dias, a gente traz uma pessoa especialista para mergulhar com a gente em discussões que desafiam o status quo convencional e sempre disponível na sua plataforma de podcast favorita. Hoje eu converso com o Rafael Rezende. O Rafael ele é Deputy Country Manager da CGN Brasil, que é uma das líderes no processo de transição energética. Ele tem uma sólida experiência no setor elétrico brasileiro, com atuação em grandes multinacionais chinesas, né, na operação e manutenção de sistemas elétricos de potência, transmissão de energia e geração de energias renováveis. A nossa conversa hoje, ela teve um caminho muito interessante, porque o Rafael ele encontrou na linha de pesquisa dele duas tendências que apoiam um processo de transição energética. Mas é claro e óbvio que esse conhecimento ele pode ser aplicado a outras disciplinas e a outros setores e contextos. E esse é um dos motivos do qual eu vejo que a nossa conversa foi muito rica, porque não só se aplica ao contexto que o Rafael está inserido, mas sim se aplica a diversos contextos em que, inclusive, na Ensaio a gente encontra constantemente. Sem mais delongas, deixo vocês com o Rafael Rezende. 1, 2, 3, prototipando. Rafael, mais uma vez, cara, obrigado por topar fazer parte do Prototipando. Estou bem animado para evoluir na nossa conversa aqui, que eu acho que esse é um tema super valioso para nós. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse tema é um tema bastante relevante, né? Mistura assuntos relacionados à gestão do conhecimento, um outro tema muito constante agora no mercado, que é energias renováveis. Então, estou bastante empolgado aqui para debater com vocês. Vamos lá, vamos começar desvendando esse tema, Rafael, porque eu acho que hoje a gente tem alguns tópicos grandes para trazer aqui, mas eu acho que um primeiro ponto é a gente definir o que é mão de obra qualificada, né? Porque quando a gente fala sobre conhecimento, o nosso objetivo final é que a gente tenha pessoas qualificadas e que detenham aquele conhecimento. Mas o que significa mão de obra qualificada? Perfeito, Pedro. Vamos começar do início, então. Bom, mão de obra qualificada é basicamente um trabalhador que possui as habilidades e conhecimentos e experiências específicas para realizar uma determinada atividade, uma determinada função de forma eficiente e com qualidade, né? A qualidade dos recursos humanos de uma empresa, na minha opinião, é sem dúvida um dos principais fatores de sucesso ou de fracasso, né? Entretanto, esses profissionais de alto desempenho estão cada vez mais escassos, né? Existe uma pesquisa realizada agora em 2023 por uma empresa de recrutamento norte-americana, Manpower, e foi resumida num relatório Escassez de Talentos 2023, que de um total de 39 mil empregadores em 41 países diferentes, 4 em cada 5 empregadores relatam dificuldades de encontrar os profissionais que precisam. Isso representa em torno de 77% do total. É um percentual muito grande. E esse déficit, ele basicamente é impulsionado por mudanças tecnológicas e mudanças na cadeia produtiva, que demandam profissionais com habilidades atualizadas de forma constante e num curto período de tempo. Então, essa demanda por mão de obra qualificada, ela é grandemente influenciada por fatores como robustez da atividade econômica, surgimento de tecnologias emergentes. E no Brasil, a gente tem um exemplo clássico, né, mais recente, relacionado a energias renováveis, que é um setor que tem sido um grande indutor de inovação e tecnologia e tem passado por problema sério de falta de mão de obra qualificada. E vamos mergulhar um pouco no contexto do Brasil, Rafael. Qual que é hoje o contexto? Porque quando a gente dá um zoom no setor de energias renováveis, qual que é o contexto que a gente tem no Brasil em relação a conhecimento e mão de obra em comparação a outros países?
não se fala muito nesse tema, né, nos congressos que eu tenho participado, discussões do setor, embora eu entenda que seja um tema de muita relevância, né. O Brasil, hoje, ele tem uma representação significativa nesse setor. Mesmo com 3% da população mundial e 2% do PIB, o Brasil possui em torno de 7% da capacidade total instalada de energias renováveis no mundo, que é um número proporcionalmente bastante significativo, né? Essa robustez do mercado de energias renováveis, ela também reflete no mercado de trabalho, né? O Brasil emprega hoje em torno de 1,4 milhão de pessoas nesse setor, atrás apenas da China, que tem em torno de 5,5 milhões de trabalhadores, né? E boa parte desses trabalhadores, eles estão distribuídos em setores como biocombustíveis, geração de energia solar, hidráulica e eólica, né? O crescimento dessa indústria no país, principalmente solar e eólica, né, que são as indústrias mais recentes, em comparação com outros mercados mais maduros, como China, Estados Unidos e Europa, se deu de forma muito acelerada e com um crescimento muito robusto, né, o que exigiu uma demanda de mão de obra significativa, né, que o país não tinha para oferecer prontamente. Não só por ser um mercado novo, mas também pelo volume significativo da demanda, né. Esses fatores, eles delinearam as características que a gente observa hoje no mercado de energias renováveis, que é alta demanda, alto turnover, alto custo da mão de obra e uma mão de obra qualificada cada vez mais escassa, né? Para a gente atender a demanda desse setor, as empresas recorreram a muitos trabalhadores oriundos de setores tradicionais, como petróleo e gás, construção civil, setor elétrico, e esses profissionais foram requalificados para trabalhar em energias renováveis, né? E essa experiência, obviamente, em áreas correlatas, facilitou um pouco essa transição, né, para o mercado de renováveis. O fato que muitos trabalhadores que atuaram na construção civil e hoje, né, estão em usinas renováveis, eles posteriormente passaram a trabalhar nas equipes de operação e manutenção, o que trouxe alguns fatores de risco e desafios agregados, né? Essa transição, embora natural, de uma área mais tradicional para áreas de energias renováveis, né, dado as circunstâncias da demanda e da necessidade, trouxe alguns problemas, principalmente em relação à necessidade de garantir profissionais com qualificação adequada e a gestão adequada dos riscos associados às operações. Que eu acho que esse é um tema legal, Rafael, que você traz. Eu queria que a gente se aprofundasse nele, né? Acho que nas suas publicações você cria essa relação de dependência ou essa relação entre conhecimento, risco e transformação energética, e transição energética, desculpa. Qual que é a relação de dependência que existem entre esses três fatores? Bom, a transição energética é um movimento mundial, né, que visa transformar a geração de energia através de fontes limpas. Como cada país tem suas particularidades, a quantidade de diferentes tecnologias e soluções empregadas é muito grande, né? Segundo alguns dados aqui da Agência Internacional de Energia, cerca de 36% dos empregados do setor de energia, dos empregos, né, do setor de energia, são ocupados por profissionais altamente qualificados, o que é um número superior à média de outros segmentos que gira em torno de 27%. Né? Com uma alta taxa de crescimento de inovação e rapidez, né, das mudanças exigidas nesse setor, é extremamente necessário a implementação de programas de gestão de conhecimento, que consigam garantir a transferência de determinado conhecimento técnico e estratégico, né? Além de melhorar, por exemplo, o planejamento das atividades de maneira a mitigar riscos. Essa mitigação de riscos, a gente vê basicamente como a aplicação estruturada do conhecimento para verificar falhas de processos de segurança, e assim, quanto maior o investimento em conhecimento estruturado, menor os riscos operacionais associados ao projeto. Eu acho interessante, Rafael, na tua linha de raciocínio, que hoje você traz duas linhas de tendência, né? A gestão de risco e a gestão de conhecimento. Como é que uma empresa ela deve se comportar para conseguir abraçar essas duas tendências? Perfeito. Esses dois temas, eles são muito correlatos, né? Eu acho que o grande segredo, ele está justamente na gestão dos processos, né? As empresas precisam entender que elas não vão receber do mercado os profissionais 100% prontos, né, para as demandas. É necessário investir na implementação de um programa estruturado de gestão de conhecimento. E esse investimento, ele não deve ser visto puramente sob a ótica de custo,
né? Você já ouviu aquela famosa frase que fala, se você acha que educação é cara, experimente o custo da ignorância, né? Já viu essa frase? O problema é que o custo da ignorância ou da falta de conhecimento adequado, né, muitas vezes ele é um custo intangível, né, que ele não é facilmente verificado. Não é medido muitas vezes nos indicadores. E é justamente essa a grande armadilha que não permite as empresas saírem dessa inércia e serem mais eficientes e competitivas, né? É preciso analisar de forma geral todos os ganhos, né? E mesmo os intangíveis associados a uma equipe com uma competência adequada. Acho que somente fazendo essa mensuração a gente consegue enxergar o valor na capacitação, né? Obviamente que isso exige um certo esforço das empresas, porque esse programa ele não pode ser aleatório, né? Esse programa de gestão de conhecimento. É necessário que esse programa de gestão ele tenha um direcionamento, né? É preciso identificar as competências críticas de cada função e garantir que essas competências críticas sejam desenvolvidas, né? Quando a gente consegue garantir essa premissa, com certeza a gente vai ter profissionais mais qualificados e a diminuição consequente dos riscos operativos, né? Com análise de riscos, como análise de riscos, né, ela é basicamente um processo sistemático de identificar, avaliar e mitigar os riscos de um projeto, né? Garantir que a gente tenha profissionais com conhecimento adequado, isso aumenta o que a gente chama de consciência situacional, né, dos colaboradores, e isso, obviamente, aumenta também uma melhoria de planejamento e a mitigação dos riscos de projeto. É muito interessante, porque eu acho que quem ouve a gente pensa assim, legal, então, para mim está claro que a gente tem que ir por esse caminho. Mas qual que é o risco da inércia, Rafael? Acho legal a gente grifar e sublinhar esse risco da inércia. Quais são os principais riscos de uma empresa continuar na inércia em relação a essas duas tendências que você identificou? Perfeito. Vamos pegar esse gancho que a gente comentou aqui do cenário brasileiro, né? Com o preço dos contratos de energia em patamares históricos muito baixos, né, associados a outros problemas estruturais, isso tem feito com que a lucratividade e mesmo a sobrevivência nesse mercado de energias renováveis dependam muito da eficiência operacional, né, que, consequentemente, depende da mão de obra qualificada e bem treinada, né? Só assim a gente vai ter uma grande capacidade produtiva e a redução dos riscos associados. Então, a gente vê que esse investimento em capacitação, ele está associado à eficiência do projeto, né? Então, a mão de obra qualificada e a eficiência operacional, ela podem significar a diferença entre continuar ou não no mercado. Se analisarmos, por exemplo, o setor de veículos elétricos, né, conforme previsão da Alix Partners, das 137 marcas de veículos elétricos hoje que operam na China, apenas 19 delas têm previsão de ter lucro em 2030. Então, a gente vê que a agressividade do mercado, ela literalmente vai matar as empresas que não forem eficientes. Então, quando a gente faz essa correlação entre a gestão de conhecimento, a mitigação de riscos operacionais e a eficiência da empresa como um todo, isso está literalmente ligado à sobrevivência do próprio negócio. E aí, Rafael, para a gente finalizar o nosso episódio, eu queria pegar um gancho que talvez até pode ser um outro episódio nosso, um outro tema que foi de grande e é de grande estudo seu, que são os processos cognitivos em ambientes naturalistas. Então, se você puder falar um pouquinho sobre, acho que primeiro, né, o que é isso, né? Porque a gente usou aqui dois termos que tem uma certa complexidade, mas como é que o processo cognitivo em ambientes naturalistas pode impactar positivamente uma boa gestão de conhecimento? Perfeito. Bom, ambientes de tomada de decisão naturalistas, eles são basicamente contextos onde as tomadas de decisão em condições reais, elas têm fatores associados como alta pressão, tempo limitado para tomar decisão, incertezas, complexidade e informações muitas vezes incompletas, né? No setor elétrico como um todo, não só em energias renováveis, nós temos inúmeros cenários, né, que podem exigir tomada de decisão sob pressão. Por exemplo, os operadores de sistema, né, do centro de operação, eles podem e devem, muitas vezes, necessitam tomar decisões muito rápidas, né, durante ocorrências
que envolvem danos em equipamentos ou até segurança de pessoas. Então, a relação entre ambientes naturalistas de tomada de decisão e a gestão de conhecimento, ela é bastante significativa, porque ambos os conceitos abordam uma maneira como a informação e o conhecimento são utilizados para tomar decisões eficazes, né? E a empresa, ela deve identificar se existem essas particularidades em suas operações e adaptar os seus programas de capacitação para permitir um melhor desempenho na tomada de decisão. Por exemplo, no passado eu já tive a experiência de adaptar esses conceitos de um psicólogo e pesquisador chamado Gary Klein, né, no programa de gestão de conhecimento justamente dos operadores de sistema, né, do centro de operação. Então, o Gary Klein, ele estudou os processos cognitivos de tomada de decisão de profissionais experientes, como bombeiros, militares, médicos, que nas suas rotinas eles tomam decisões bastante críticas de forma muito rápida, né? Então, esse programa ele foi fundamental para melhorar a eficiência da tomada de decisão dos nossos operadores. Mas isso é uma discussão muito ampla e a gente pode, né, prolongar aqui para um próximo capítulo, que tem muita coisa para discutir nesse tema. Show de bola, show de bola. Cara, o que eu acho mais interessante, Rafael, é que, claro, a gente está falando de um contexto específico, né? Mas eu te ouvindo, isso se aplica a diversos contextos, contextos administrativos, contextos de desenvolvimento, inclusive de software. Então, eu vejo que a nossa conversa ela foi muito rica porque, por mais que a gente falou de um contexto específico, isso a gente pode expandir esses conceitos, esses temas para uma abordagem mais ampla. Eu queria finalizar nossa conversa, Rafael. Na verdade, queria que você trouxesse um pouco sobre, caso alguém queira entrar em contato com você, entrar em contato com o seu trabalho, com o que você produz. Enfim, a gente falou muito aqui sobre temas em que você estudou profundamente, publicou artigos, inclusive. Dá o caminho das pedras para quem quiser entrar em contato com você, saber mais do seu trabalho. Como é que as pessoas te acham? Perfeito. Eu vou deixar aqui na publicação depois o link, né, do meu LinkedIn, os contatos. Eu gosto muito são duas bandeiras assim que eu levo na minha vida profissional, que é justamente energias renováveis e a integração Brasil-China. Exatamente pela minha história de trabalhar com empresas chinesas há mais de 10 anos e vivenciar, né, uma cultura milenar, né, onde a gente tem uma agressividade na inovação. Então, são dois ambientes que, para mim, eles estão interligados, né, a inovação chinesa e as energias renováveis. Então, geralmente, eu publico muitos artigos relacionados a esses dois temas no meu LinkedIn, tanto artigos como posts, e eu acho que é um bom canal para a gente conseguir fazer trocas aí com quem tem interesse de debater esses temas. E vou deixar o link aqui para que todos fiquem à vontade. Caso eu puder ajudar em alguma coisa, a gente puder debater, vai ser um grande prazer. Show de bola. Rafael, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. E a gente já se prepara para a nossa segunda gravação aqui para a gente falar sobre processo cognitivo. Perfeito, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um grande prazer aí a gente prolongar essa conversa. Lembre-se que a gente tem conteúdo toda terça-feira da nossa newsletter aqui, e a cada 2 semanas a gente tem uma entrevista imperdível com alguém, com algum convidado, aqui no Prototipando. Se você quiser fazer parte desse movimento, tiver alguma sugestão de entrevistado ou tema, envie um e-mail para contato@ensaio.cc com o assunto Prototipando, que vai ser um prazer interagir com você. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro.